Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje a igreja celebra este santo tão popular, São Vicente de Paulo. Quem não já ouviu falar deste santo? Quem não já se deparou com alguma situação com São Vicente? Aqui eu quero rezar pelos vicentinos e por aqueles que são da congregação de São Vicente de Paulo, os lazaristas e também as filhas da caridade. São Vicente de Paulo é considerado como o patrono da caridade, porque ele exerceu a caridade de forma muito grande. Porque cada santo, além dele expressarem tudo aquilo que é de Jesus, tem sempre algo assim que é mais específico. A especificidade de São Vicente foi justamente a questão da caridade, as obras de caridade. Uma vida dedicada aos maltrapilhos, aos pobres, aos doentes, aqueles que precisavam do amor de Deus. Mas o que levava São Vicente a ter esse amor pelo pobre, pelo doente, pelo encarcerado, era justamente aquilo que Jesus falou. Estive com fome e me destes de comer. Estava nu e me vestistes. Estava na prisão e fostes me visitar. Estava enfermo e cuidastes de mim. Isso significa que São Vicente, quando ele via um doente, ele não via o doente, ele via a pessoa de Jesus Cristo que estava doente naquele doente lá. E aí ele se dedicava, aí ele amava. Essa caridade não é uma caridade simplesmente natural. Por exemplo, é natural que eu encontre uma pessoa e possa dar de comer para ela se ela estiver com fome e eu tenho aquilo que seja necessário para dar. É natural eu encontrar uma pessoa que não tenha roupa e eu vou lá, compro uma roupa e dou para ela. É natural no ser humano. Mas só que a caridade cristã, ela tem como objetivo o amor a Deus. Nós amamos a Deus e através do amor que nós temos para com Deus, nós passamos a amar a pessoa. Lembremos lá de Madre Teresa de Calcutá, quando aconteceu aquela conversão dela, tinha um homem ali nas ruas de Calcutá que falou: tenho sede. Quando ele falou tenho sede, algo mudou dentro do coração de Madre Teresa. E ela foi em direção daquele homem para dar água, para matar a sede dele. E depois ela lembrou que Jesus, quando estava na cruz, Jesus havia dito isso: tenho sede. Então ela vê naquele homem
que estava dizendo: tenho sede, a pessoa de Jesus. Era assim São Vicente de Paulo, muito conhecido. E que a vida de São Vicente de Paulo possa nos levar também a essa vida de caridade, de amor ao próximo. Nós vivemos tempos difíceis, aonde Jesus disse lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, que o amor iria se esfriar. Nós vivemos um tempo de muito egoísmo. As pessoas só pensam em si, não pensam no outro. As pessoas estão numa frieza tão grande que encontram uma pessoa na rua e não está nem aí. O pobre vem pedir, a pessoa vai com palavras agressivas, mesmo que não tenha o que dar, mas é preciso acolher aquele pobre. E olha que eu estou falando isso, vendo que eu também preciso de conversão. Quanto egoísmo dentro de mim. O pobre bate na porta da nossa casa, nós já desconfiamos. E realmente os tempos são difíceis, porque hoje não dá para acreditar também em qualquer pessoa. Mas é sempre bom averiguar. A caridade ela pode ser feita num prato de comida que a gente dá, num copo de água, num sorriso, numa atenção que deve ser dada. Tudo isso São Vicente de Paulo, ele viveu. Tudo isso São Vicente de Paulo colocou em prática. E olhe que até ele chegar à ordenação sacerdotal não foi fácil. São Vicente de Paulo passou por muitos sofrimentos. E esses sofrimentos que ele falou foi toda uma preparação para tudo aquilo que ele iria viver lá na frente. Deus prepara os seus escolhidos. E foi através do sofrimento que ele se tornou caridoso. Foi através do sofrimento que ele passou a amar o próximo. Foi através do sofrimento que ele teve o encontro com Jesus. E é isso que Jesus fala no Evangelho de hoje. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Essa foi a maior caridade de Deus para conosco. Tanto que Jesus, lá no capítulo 15 do Evangelho de São João, ele vai dizer que não há maior amor do que dar a vida pelos amigos, do que dar a vida pelas pessoas. E Jesus, na sua caridade maior, porque ele é a caridade, ele se dá na cruz. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Os discípulos não conseguiam compreender o que Jesus estava dizendo, porque eles ainda não tinham a revelação completa. Hoje nós já temos. Hoje nós sabemos o significado dessa entrega de Jesus, a morte de Jesus. Todo aquele sofrimento de nosso Senhor foi para que nós pudéssemos ser salvos. Imagina, meus irmãos, nós termos como destino o sofrimento eterno no inferno. Imagina só. E Deus nos faz esse convite para que nós, acolhendo Ele no seu sofrimento, nós possamos ganhar a vida eterna. Que esse sofrimento de Jesus, que levou São Vicente de Paulo a compreender que através desse sofrimento ele deveria ser caridoso, ele deveria amar o próximo como Jesus amou. Que o sofrimento de Jesus possa nos levar também a este amor. Amar a Deus em primeiro lugar e depois amar o próximo. Meditando a paixão do Senhor, nós vamos compreendendo o quanto que é importante nós vermos através da morte de Jesus o seu amor para conosco. E vendo este amor, nós iremos amar o próximo. Dediquemos a nossa vida e entreguemos a nossa vida
nas mãos de Deus e ajudemos o nosso próximo. Que São Vicente de Paulo nos ajude no dia de hoje a praticarmos a caridade nesse mundo tão egoísta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.